Padre Duarte, se o senhor me permite, olha, estupenda introdução, um panorama já geral, coloca as coisas às claras, como de fato estamos diante de um ataque, como Deus coloca os remédios de sempre, como envia sua mãe como aquela que é a que prepara o novo e definitivo caminho do Senhor, nesta nossa hora. Padre, no proto-evangelho está muito claro, o Gênesis 3,15, o proto-evangelho, estou aqui com a tradução do padre Soares Matos Soares. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Padre, o senhor tocava em Paris, o início das ditas aparições, entre aspas, eu tenho muita ressalva com esse termo, modernas, o ciclo dos últimos 200 anos, 2030 próximo serão 200 anos das aparições de Nossa Rainha Santíssima na Rue de Bar. E pela vasta experiência do senhor, padre, depois nós tivemos La Salette, São João Paulo II dizia que para entender a escatologia das aparições marianas era necessário tomar La Salette como chave de interpretação. E para eu não tirar o tempo do senhor, porque eu quero aprender também muito ainda nesta noite, padre, depois vem Lourdes. Lourdes como um desdobramento de La Salette, por incrível que pareça, não associam, mas alguns sérios estudiosos também querem ouvir o senhor. E nos 150 anos de Lourdes, quando em 2008 se completaram 150 anos das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, que talvez ganhou um caráter um pouco, não devoto no sentido sacro, mas um pouco devotista e esvaziado da sua mensagem profética de conversão, contrição, arrependimento, de luta pela santidade, o então Papa Bento XVI, que era o romano pontífice à época, enviou para as comemorações, porque ele não foi pessoalmente, o então prefeito da Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos, o cardeal Ivan Dias. O padre Duarte Lara vai se lembrar. Padre, no sermão na Santa Missa Solene dos 150 anos, de 11 de fevereiro de 2008, o cardeal Ivan Dias diz isso aqui. Olha, o senhor me corrija. Isso aqui tem uma cara de Bento XVI, dá a impressão que Bento XVI que escreveu e disse para o cardeal Dias, vai e lê. O senhor vai lembrar imediatamente, mas para os que nunca escutaram isto, escutem. Na luta permanente e feroz entre as forças do bem e as forças do mal, desde o início da história humana e que continuará até o final, Lourdes se encaixa perfeitamente. Lourdes é um marco, um pico da luta entre a mulher e a serpente. Marca, agora, olha que coisa bela, Padre Duarte, marca a entrada decisiva da Virgem no cerne das hostilidades entre ela e o diabo, como está escrito no Gênesis e no Apocalipse. Lourdes é um marco na luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas, entre a fidelidade a Deus e a mentalidade revolucionária que encharcou, inclusive, a Igreja. Padre, pela experiência do senhor, em que medida o senhor vê essa luta se acirrando? Já colocou previamente, mas eu queria que fôssemos um pouquinho mais longe, como, por exemplo, o senhor testemunha o crescimento do satanismo de forma ordinária e extraordinária, de forma por engenharia social, por toda a questão da negação da lei natural, da antinomia e assim por diante. O satanismo crescendo desta forma e da forma explícita realmente através do crescimento de rituais satânicos e coisas afins. E também, ao mesmo tempo em que o senhor consegue identificar ou não o crescimento palpável do satanismo, em que medida, em que sentido também a influência do maligno transpôs as muralhas da cidade de Deus, da Igreja, e vem influenciando no caminho que nós temos tomado? Não sei se eu consegui me explicar. Sim, então, como eu dizia, o exército do inimigo é formado pelos poderosos do mundo e, infelizmente, estas elites, que são uma grande minoria,
mas que detêm muitos recursos, são muitos deles, não posso afirmar todos, mas eu diria que muitos, e temos muitos testemunhos e muitas fontes que eu penso que são dignas de crédito, que testemunham que muitos deles são satanistas declarados, né? Há coisas que toda a gente conhece que são públicas, sei lá, há uma loja maçónica ligada à família Rockefeller que nos Estados Unidos, em Nova York, no seu edifício tinha escrito em letras gigantes o número 666. São factos incontornáveis. Não dá para fingir que não é o que é, não é? Enfim, há muita coisa triste. Agora saiu este filme nos Estados Unidos sobre o tráfico de crianças. Infelizmente, é uma coisa que eu já conhecia há muitos anos, que nestes círculos satanistas fazem-se muitos sacrifícios humanos de crianças, algumas delas ainda não nascidas. Há jovens que engravidam. Um pouquinho o áudio. Qual o nome do filme? O filme é esse filme sobre o tráfico de crianças que saiu agora nos Estados Unidos. A Sound of Freedom. Exato. Sound of Freedom. Com o Jim Caviezel. Sim. Né? Com Sim. aquele o autor que fez a Paixão de Cristo, o personagem principal. Sim. Então, que baseado em factos reais, é todo um, digamos, coisas que estão a acontecer no mundo que ninguém pensa, mas que fazem, quando a gente vê o que é que está acontecendo, é assustador, não é? São tudo coisas que se entrelaçam. Mas eu diria que estas elites depois, com os seus grandes recursos, patrocinam, no fundo, várias agendas que têm o objetivo de, no fundo, de reengenharia social e, basicamente, apoiam-se muito, digamos que, no famoso marxismo cultural, na ideia, no fundo, nas ferramentas, digamos assim, sociológicas, psicológicas que foi desenvolvendo o marxismo da escola de Frankfurt, não é? E infelizmente, entre os quais a gente podia pôr também a teologia da libertação, embora não tenha vindo dali, mas no fundo é a mesma coisa. E infelizmente há algumas coisas que também nós sabemos por alguns testemunhos credíveis. Por exemplo, há aquela senhora Bella Dodd que contou que muitos jovens entraram nos seminários infiltrados, no fundo, como comunistas escondidos, né? E portanto, ela conta a quantidade, mais ou menos, e, portanto, não sabemos exatamente o que é que aconteceu a estes jovens, mas basta que uma pequena parte fique que daria muitos problemas. Estes problemas todos que a gente vê com a questão do homossexualismo dentro da igreja, coisas que não se fala muito, que é um bocado desagradável. Houve um padre polaco que fez um livro a denunciar isto. Infelizmente, a questão dos abusos sexuais é muito triste, mas há uma coisa que ninguém toca muito, que é a máfia, digamos assim, os homossexuais ativos dentro da igreja trabalham em máfia, em rede, coisa que não acontece com os heterossexuais, né? Quer dizer, tem um padre que se apaixonou por não sei quem, mas ele não se associou com mais ninguém para fazer estas coisas, né? Enquanto que a máfia gay, digamos assim, trabalha em rede e depois autopromovem-se. Ou seja, um que é bispo vai escolher os outros, que vai escolher os outros. Pronto, veio aquele escândalo famoso do cardeal McCarrick, etc. Portanto, houve muita coisa que já veio a público que mostra, digamos assim, o Estado, os ataques, no fundo, como o mal se infiltrou na Igreja a níveis nunca sonhados, digamos assim. Mas mais do que a questão moral, que se calhar foi uma coisa que aconteceu mais vezes na história, e aconteceu, como sabemos, agora a questão doutrinal é que nós estamos num ponto em que eu acho que é inaudito. Não me lembro, na história da Igreja, acontecer o que está a acontecer hoje.
parece que já não há verdades reveladas por Deus. Qualquer heresia é tolerada como se fosse uma opinião legítima dentro da Igreja. Quer dizer, um padre diz as maiores loucuras, ou um teólogo diz as maiores loucuras, ou um bispo diz as maiores loucuras, e não acontece nada. E continua, e como se fosse uma opinião entre tantas. Não é? Então, isso é que eu acho que é uma novidade, e eu acho que é especialmente grave, não é? Porque lança a confusão e a insegurança do ponto de vista doutrinal. As pessoas já não sabem onde é que está a verdade, porque um bispo diz isto, outro bispo diz o contrário, um cardeal diz isto, outro diz o contrário, e infelizmente temos que dizer até o nosso Papa, que eu acredito que foi validamente, canonicamente eleito. Há muitos autores, há alguns autores até bons, que eu considero bons do ponto de vista doutrinal, que têm defendido que o Papa não foi validamente eleito. Mas eu acho que não há muito fundamento para justificar isso. Não é? Todos os cardeais que participaram no conclave, sem exceção, que eu conheço até hoje, nenhum deles pôs em causa a eleição do Papa Francisco. Nenhum. Agora, também não podemos fingir e dizer que o Papa Francisco tem feito um bem imenso à fé. Eu acho que não tem feito. E eu acho que ele é o Papa. Portanto, separar-se do Papa é separar-se da Igreja Católica. É preciso cuidado. Mas isto não significa que tudo o que o Papa diz é dogma de fé. E às vezes eu acho que há muitas ambiguidades que têm surgido e que já vimos que são um pouco um estilo, não é? De fazer um estilo pastoral. Eu acho que não é muito de acordo com a missão que o Papa tem de defender a fé católica e de confirmar os irmãos na fé. Portanto, eu acho que este pontificado tem sido um pouco falho nessa dimensão. Não se castigam os hereges e, pelo contrário, promove-se a ambiguidade. Então, eu vejo que neste contexto há cada vez mais ovelhas sem pastor. Assim, resumido, não é? Há cada vez mais ovelhas sem pastor. Por isso eu sugiro sempre muito às pessoas a importância de estudar as Escrituras, porque a palavra de Deus é que é a nossa grande bússola. O Papa e o Bispo e o Padre não estão acima da palavra de Deus. Estão ao serviço da palavra de Deus. E também o Catecismo. O Catecismo eu considero, se calhar, o melhor fruto do Concílio Vaticano II. Eu diria que o Vaticano II deu-nos duas coisas muito boas. Uma relembrou a vocação universal à santidade. E a outra deu-nos o Catecismo da Igreja Católica. É um fruto, digamos assim, maduro do Vaticano II. E, portanto, eu acho que é muito importante estudar o Catecismo. Se a confusão é geral, é preciso ir a fontes seguras. A Escritura e a tradição da Igreja, que de alguma maneira está condensada no Catecismo. Agora, se ele julgar as pessoas, ele não sabe, mas este bispo diz isto e tal. Agora tem havido muitos, vai começar o sínodo em outubro, vai a parte final, não é? Fala-se muito desta questão o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Como eu dizia, já só viram muitas coisas graves e parece que não há consequências, que tudo são opiniões aceitáveis. Eu acho que não vale a pena perder muito tempo em polémicas, vale a pena. Eu vejo o que é que Nossa Senhora pede. Nossa Senhora não pede para a gente discutir muito, pede para a gente rezar muito e sermos santos, e também para nos formarmos, né, na fé. Pronto, eu acho que esse é o que temos que fazer. E pronto, e infelizmente, quer dizer, os tempos que vêm, se agora já estão difíceis, eu acho que ainda vão ser mais difíceis. Portanto, quanto mais nós adiarmos a nossa conversão, o nosso empenho sincero na oração e no estudo, mais difícil vai ser. Portanto, agora temos que não dá para adiar mais, digamos
assim. Temos que ser de Deus e dedicar-nos à oração, ao estudo das Escrituras, do Catecismo, para podermos ser sal da terra e luz do mundo. Não vamos conseguir. Senão vamos ser confundidos. Vamos ser parte do problema em vez de ser parte da solução do problema.